Beleza. Então, nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre vetores, né, e sobre as diversas possibilidades de coisas que a gente pode fazer com vetores, tá bom? Então tá aqui criação e inicialização, fatias, pairSlice e tudo. Eu quero demonstrar aqui algumas coisas nesse aqui para ficar melhor. Beleza. Em criação e inicialização, você vai precisar ter uma função sua mesmo, certo? A gente vai evitar, por enquanto, utilizar as coisas que já estão prontas, que é para a gente desenvolver a nossa própria capacidade de raciocínio e construção das nossas soluções, certo? Então, todos vocês vão criar uma função de criação de vetores, que ela vai receber dois parâmetros, o tamanho do vetor e qual o valor padrão, certo? Então, vamos lá. Então, vamos ter uma função chamada novo vetor, pronto, novo vetor, que ela vai receber um tamanho, né, como primeiro argumento, e um valor padrão, né, qual é o valor que é para aparecer em cada um dos elementos, certo? Vamos criar ela desse jeitinho aqui, bem simplesinha mesmo. Então, qual vai ser o corpo desta função? Primeiro você vai ter que criar um vetor, eu posso criar ele como const, não tem problema. Só significa que eu não vou conseguir mudar os seus valores, né? Isso, os valores o valor do vetor como um todo, mas as posições, o que a cada posição aponta, eu posso mudar. Isso não tem problema. Eu posso criar um vetor vazio assim, só que eu vou criar assim, new array, e eu já boto aqui, ó, o parâmetro tamanho aqui em array. Desta forma, eu já crio um vetor, né? Eu já crio um vetor daquele tamanho que a pessoa me pediu. Agora, como ele mandou um valor padrão para mim, agora eu já posso percorrer esse vetor posição por posição. Então, para isso, o for in não funciona nesse caso, né? A gente já testou e viu que não dá certo. Primeiro eu tenho que percorrer tradicionalmente ele aqui para cada posição, a partir da posição 0, enquanto vetor length, né? Ele vai completando aqui para a gente, e mais, fecho aqui, esqueci nada, né? Tá tudo certo. Tudo certo. O que é que eu vou botar em cada posição do vetor? Na posição i, qualquer que seja ela, vai ser o valor padrão, certo? Fecho o for, retorno o próprio vetor e fecho a nossa função. Cá está a nossa função novo vetor. Toda vez que eu precisar de um vetor, eu posso simplesmente só chamar essa minha própria função, porque ela encapsulou a regra de criar e preencher um vetor com valor padrão. Então vamos lá. Eu vou criar um vetor chamado... Eu tenho algum chamado números? Tenho, né? Eu vou chamar de dados, né? Const dados. E eu chamo a minha função novo vetor. Que tamanho são os dados? Tamanho 100. Um vetor bem grande. Qual é o valor que você quer que venha em cada uma das posições por padrão? Eu quero que venha todo preenchido com -1. Beleza. Pressionei Enter. Vamos verificar se deu certo. Pode ser que tenha algum erro lá em cima que a gente não viu, né? Então, tá aqui dados, olha. Eu tenho um vetor de 100 posições. Ele botou aqui para mim, porque ficaria muito grande, né? Para aparecer numa linha só. E tem 100 posições. Se você olhar vetor posição 0... Vetor não, dados, né? O nome do nosso vetor é dados. Dados posição 0 tem -1. Dado posição 99, que é a última, tem -1. Posição 100 já está fora, né? Já é undefined. Perfeito? Então, você vai precisar criar, você que é meu aluno, várias funções auxiliares como essa para ajudar a gente, né? Novo para ajudar a fazer isso aqui. Então, novo vetor já está aqui. E aí você pode ir melhorando essas suas funções. Eu vou ensinar também nos próximos vídeos como você pode botar isso num arquivo separado para que você possa reutilizar essas funções dentro de várias questões. Então, qual é outra função que a gente vai precisar aqui? Vamos ver. Tem preenchimento, né, que foi essa, a gente fez criação, inicialização, preenchimento, né? Fatias, né, que é pegar uma determinada parte, né, um slice, né? Vamos mostrar aqui para vocês como seria isso. Então eu vou criar um novo vetor aqui, const vetor, eu tenho um vetor chamado letras, letras tem não, então pronto, letras,
novo vetor, eu quero 10 letras, pode botar a letra A em cada uma das posições. Tá aqui letras, ó, meu vetor com 10 posições. Não é legal? Criar uma função para trabalhos específicos, então o meu vetor já está pronto aqui. E se eu quisesse uma fatia, eu quero... Não é bem quebrar, mas eu quero que você me dê uma fatia desse meu vetor no outro. Então, seria o equivalente a fazer o seguinte, eu quero que você me dê um vetor que tenha somente 2 As, né? 2 As. Eu quero tirar um pedaço do meu vetor, certo? Então, vamos criar aqui uma função chamada function fatia. Eu tenho que receber o vetor, né? Porque se eu vou precisar mexer aqui, criar um novo vetor, eu preciso receber o vetor. E você quer uma fatia de qual posição inicial até qual posição final? Bem parecido, né? Com o que a gente já fez aí em vídeos anteriores. Uma fatia. Então, para isso, eu vou precisar de outros recursos aqui de vetores, que é juntar um vetor com outro, né? Deixa eu cancelar isso aqui, vamos só ver se isso aqui funciona. Então, se eu botar eu acho que esse aqui não vai funcionar, tem que usar o operador concat aqui, né? 1 mais 3, ele não obedece aqui a minha regra, 3.5. Olha que interessante, né? JavaScript. Eu acho que a gente vai ter que fazer o seguinte, ponto concat com esse aqui, deixa eu ver se dá certo, agora sim. Então esse método concat é um que a gente vai utilizar para juntar elementos, juntar 2 vetores quando a gente precisar, né? Ele dá bastante certo, né? Para a gente juntar. Mas nós temos, eu vou já continuar aqui o fatia, certo? Agora nós temos um outro método que ele é bastante útil, que ele é assim. Vou chamar aqui, ó, vetor 3, eu crio ele vazio, né? O vetor 3 está vazio. E se eu chamar vetor3.push 4, olha, vetor 3 agora tem um elemento 4. Se eu chamar push 47, vetor 3 tem o 4 e o 47. Eu acho que esse é melhor para a gente utilizar. Toda linguagem de programação nós temos um método para fazer isso, né? Em Python é o append. O push é o que insere um elemento no final. Então ele cresce o vetor botando o elemento no final. Vamos voltar aqui para a nossa função fatia. Function com concat não estava bom para fazer, né? Fatia, dado um vetor, uma posição inicial e uma posição final, o objetivo desta função é retornar uma fatia de vetor que começa nesta posição e termina naquela. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um vetor const, vou chamar de vetor. Posso chamar de vetor porque neste contexto não tem nenhum vetor chamado vetor. Que o contexto é esta função. Eu crio ele vazio, eu posso criar um vetor vazio desse jeito. Certo? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou... O que foi que ele reclamou aí? Ah, já foi declarado, se zangou, né? Então tudo bem. Tá aqui const... eu vou chamar de v, então. Deixa eu ver se ele vai se zangar. Se zangou não, beleza. Então eu tenho que percorrer agora o meu vetor original da posição inícia, que não é inicial, até a posição final. Então, for i let, olha, cara, começa em posição inicial. Enquanto esse i for menor do que a posição final, é o mesmo padrão, certo? O que que você vai fazer? Pega esses caras e bota, esqueci do parênteses, né? A desvantagem de trabalhar no terminal é essa. Pega esses caras e bota aqui no V. Vamos lá, Júnior, é bom que eu corrijo isso aqui. Inicial. Const, vou chamar de R, né? Que ele pode se zangar de novo. For, let, e pode ir fazendo aí, viu, gente? Vocês só vão aprender quando for se expondo a várias e várias questões, certo? Ah, o vetor deu errado aquela primeira vez porque eu tinha um parâmetro chamado vetor, por isso que ele se zangou, né? Aquela hora. O meu parâmetro era vetor, eu fui chamar justamente de vetor, né? Pronto. Ok, então eu vou começar em 0, só que não era começando em 0 aqui, né? Vocês devem ter percebido que eu fiz errado. Ele não vai começar em 0 e não vai terminar no tamanho. Ele tem que começar em posição inicial e terminar em posição final. Por isso que é bom você fazer, que você vai errando e vai ficando mais aprimorado, né? Então vamos lá.
const vetor v, de novo, pela terceira vez já, né? Ou é quarta. Let i. O i vai começar em quem? Em posição inicial. Muito bem. Ele vai até quanto? Enquanto for menor que posição final. E vai crescendo de 1 em 1. Fecha o parêntese, abre o abraço. Agora sim. O que é que eu vou fazer no V? Eu vou dar um push. Eu quero que você bote aqui dentro o elemento corrente, ou seja, você vai botar em V um elemento lá de vetor, um elemento que está na posição I. Veja, isso tem que ficar trivial para vocês. Tem que olhar, de tanto repetir, olhar assim, entendi. E se vetor I eu acesso uma determinada posição, significa que o conteúdo dessa posição vai ser dado push, ou seja, vai ser inserido no final do vetor V. Pronto, fecho aqui o for, dou o retorno em V, porque o objetivo é retornar esse subvetor, né? Pronto, acho que a nossa função agora está ok. Então, vamos lá. Eu tenho aqui letras, né? Letras. Eu quero um subvetor de letras. Então, eu vou chamar a minha função. Como ela é função, não é método, eu chamo ela aqui. Eu quero uma fatia de quem? De letras. Você quer a partir de qual posição? Da 0. Até qual posição? Até a 4. Olha, retornou da 0 até a 4. Os 4 primeiros elementos. Você pode não estar percebendo porque aqui em letras, né? Deixa eu olhar. Eu vou mudar aqui o elemento 3 e vou botar a letra Z nela, só para você olhar. Então, o nosso letras está assim agora, tem um Z na quarta posição. E se eu pedir fatias letras, só para você ter certeza que ele está pegando os 4 elementos. Tudo bem? Então, tudo que a gente aprendeu lá em strings continua valendo para cá, certo? E olhem como as estruturas de repetição ficam bastante protagonistas quando a gente está trabalhando com coleções, beleza? Então, eu quero que vocês caprichem mesmo bastante. Para remover, a gente pode utilizar essa mesma lógica aqui do fatias. Então, dado um vetor, remover um determinado elemento. Se você for fazer isso manualmente, como é que eu quero que vocês façam, então você vai receber um vetor e um valor. Você percorre todos os elementos do início ao final e vai dando push num novo vetor. Você só não dá push se o elemento corrente for igual àquele que disse que não é para ficar. Então, observe que se você usar a sua lógica, né, que é uma lógica de caixotes, de preenchimento de espaços, né, você consegue fazer o que quiser com vetores. É muito poder, é muito legal, muito bom mesmo. Viu, gente? Muito legal. E para tudo isso que eu estou pensando e mostrando para vocês, as linguagens de programação oferecem bibliotecas super poderosas para isso. Tá bom? Então, com esse nosso treinamento, com esse nosso uso, você vai acabar vendo, olha que legal, nessa linguagem eu consigo fazer aquele método dessa forma. Então, por enquanto, você vai fazer você mesmo as suas funções de manipulação de string, de tudo. De criação, de preenchimento, de remoção, de buscar, de contar um determinado elemento, tudo isso você consegue fazer. E vai fazendo em funções separadas, de forma a ter um reuso. Beleza? Beleza. No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre essa trinca aqui, Map, Filter and Reduce, certo? Só uma introduçãozinha para vocês, a maioria das operações aqui de análise de dados em vetores, né, em conjuntos, elas são classificadas em um desses 3 tipos, certo? Então você está fazendo ou um mapeamento, que é um map, ou você está filtrando elementos, ou você está extraindo uma informação única a partir de todos os elementos. E no próximo vídeo eu vou detalhar cada um deles e dar exemplos, inclusive mostrar recursos próprios da linguagem de como você faz isso. Map, Filter and Reduce.